pergunta de sempre, que te chamou mais a atenção aí no livro 7 como o livro 7. tema central? A metade do livro foi top, né? Nossa. A metade do livro? Chegou no meio ali e ficou muito bom. Eu confesso que com várias perguntas, mas fala aí, Marcão. Até um certo ponto eu estava entendendo que ele estava meio que que a gente estava conversando, né, pelo menos na última reunião, sobre esse processo de transição dele, assim, né? Parece que ele está a caminho, está narrando até o ponto que ele está chegando à conversão. Aí parece que aqui era onde ele estava chegando muito perto, onde ele estava começando a entender algumas coisas a respeito de quem Deus era, principalmente. E aí ele começa a ser atormentado por alguns questionamentos a respeito do problema do mal. Uhum. Mas tem um trecho aqui que eu li que deu a entender, eu posso ter entendido errado, que parecia que ele se referia a ele mesmo nessa época como já alguém que entendia quem Jesus Cristo era, e entendia a obra de Cristo. Mas eu não sei se estava certo ou não. Mas no final, eu acho que o final do livro, do livro 7, ele resume, pelo menos para mim, resumiu o que eu entendi, assim, que é essa visão que ele tem, né? Ele fala, mais uma coisa é ver a pátria da paz do alto de uma selva montanhosa e não encontrar o caminho para ela. Parece que é isso que ele está falando no livro inteiro. Ele está nesse estado aqui. Ele ainda não foi até lá, mas ele chegou num ponto onde ele consegue avistar, sabe? Pelo menos foi isso que eu entendi. Mas não sei se é esse, de fato, o tema. E eu achei muito incrível a maneira como ele coloca os textos bíblicos na... Nossa, é incrível, é incrível. Ele vai entremeando, né? É incrível. Cara, eu acho que você tá extremamente correto na sua análise aí. E me parece, com relação à questão da conversão dele, me parece que ele faz essa distanciação, né? Você tem como conhecer, como afirmar coisas verdadeiras a respeito de Deus, até afirmar cognitivamente coisas verdadeiras sobre Jesus Cristo, mas a conversão da cognição não é suficiente, né? Digamos assim. A grande questão para ele é a conversão da vontade. E se essa vontade não é convertida, você ainda não desceu da montanha para conhecer esse Deus de perto, entendeu? Uhum. Um assentimento intelectual não é suficiente, né? Porque ele luta muito com a jornada intelectual dele, né? O livro é tanto uma jornada espiritual quanto intelectual, né? Então, talvez por isso o problema do mal seja aí a pedra de tropeço aqui nesse momento, né? O que ele está falando, pô, mas e o mal, então? Porque ele já abandonou o maniqueísmo, né? Que tinha uma explicação muito trivial para o mal. Tipo, a matéria é ruim, o espírito é bom. E aí, quando ele abandona isso, ele tem que reavaliar tudo, né? Enfim, eu até achei que ia ser nesse livro que ele ia chegar à famosa conclusão dele lá do mal à ferrugem, mas não é, né? Pois é, eu também estava esperando. Mas ele chega a uma conclusão, né? Mas antes de entrar nessa questão específica sobre o mal, eu achei talvez esse o livro mais desafiador de ler, né? Justamente pelo caráter mais filosófico, mais subjetivo dele, né? Ele não trata tanto aqui da cronologia, da biografia, né? Isso. Parece mais retórico, né? Parece que ele abstrai a história externa para entrar dentro da história psicológica dele, né? Para entrar no que estava acontecendo internamente, né? Em termos dos dois aspectos das faculdades psicológicas, da cognição e da vontade. E então ele vai colocando as duas, principalmente no começo a questão do intelecto, de como ele já estava evoluindo, e depois ele traz então como a vontade dele ainda estava escrava, para usar a Lutero mais descaradamente aqui. O Lutero que usava ele, né? Pois é. É... Mas essa é uma distinção interessante, porque eu não tinha notado, mas faz muito sentido ver essa
até ele começar essa discussão da vontade dele, ou na inabilidade de ter vontade dele, né? De ter uma vontade mudada, que realmente ele está meio que se mostrando, né? Se revelando como alguém que não recebeu o evangelho por fé ainda. Porque em termos cognitivos, né, em termos do seu intelecto, chega ali na metade e está falando umas coisas incríveis sobre Cristo especificamente. Mas quando você está tratando da vontade dele, falta o raciocínio não chegou no coração ainda, né? Ao mesmo tempo eu acho... Fala aí, Lucas. Rapidão. Ao mesmo tempo eu acho interessante porque ele, mais de uma vez, ele fala, eu tô até procurando aqui, né? Que a fé era a única coisa que permanecia constante ali no meio das dúvidas dele, né? Porque acho que agora é um dos momentos chave, né? O Toma Lede, ele vai ser logo, cara. Eu não me lembro exatamente onde é, mas a parte que ele vai lá ouvir... É no 8, eu acho. Eu acho que é no próximo, tenho quase certeza. Se eu não me engano, o 8 e o 11 são os mais citados. Mas nesse estado de confusão mental, né? Talvez por isso que seja difícil acompanhar, né, as linhas. Porque ele está falando que está lendo os platônicos lá, lendo coisas que são reveladas, que são muito boas, interessantes. Depois ele começa a ler Paulo. Pois é. Ao mesmo tempo ele já percebe nesse momento, lembrando, né, uma análise em retrospectiva, né, mas ele já percebe que a coisa que permanecia constante ali nesse reboliço, né, nesse furacão que ele está passando, é a fé que Deus tem dado para ele, né? Então, eu acho até curioso, cara, é bem curioso, porque uma das anotações que eu fiz, cadê? Lá pela metade, quando ele fala, lá no 11, ele fala, tu, porém, não deixavas que as oscilações do meu pensamento me afastassem da fé, pela qual cria que tu és e que tua substância é imutável, que te preocupas dos homens e os julgas e que puseste em Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e nas sagradas escrituras aprovadas pela autoridade de tua Igreja Católica, o caminho da salvação humana, rumo àquela vida que haverá depois dessa morte. Aí eu escrevi do lado, pô, não é fé suficiente isso aí, cara? Pois é. Que tá, assim, do ponto de vista da nossa catequese bíblica hoje em dia, se a pessoa vier, sim, falar, não, creio nisso aqui. Não, beleza, então você é crente. Então você foi salvo, né? Então ainda tem essa... Curioso, cara, bem curioso. É curioso porque, justamente porque, por causa da admissão dele, de que a vontade ainda não estava subjugada a esse Senhor, a esse Deus. E talvez nos nossos tempos aqui, a gente enxergue a fé como esse consentimento intelectual, simplesmente, entendeu? Sim. E não como essa conversão da vontade, né? E você deixar de amar aquilo que é mal e passar a amar a Deus e tudo que provém dele, né? Como sendo bom. Mas você tem algum trecho aí que ele menciona essa questão da vontade? Tenho, eu só preciso achar aqui, eu tava procurando até agora. Peraí. Ele usa uma frase que ele repete no livro inteiro, que nem é tanto a frase, mas com uma ideia do receber Deus em si e de Deus, né? Como fatores que são mudados, né? Acho que ele está refletindo muitas vezes, está tentando fazer a distinção entre o que acontece quando eu entendo Deus simplesmente no meu ser, contra o que eu realmente preciso, que é ser encontrado por Deus dentro do ser dele, né? Essa ideia de união com Cristo, sendo a distinção entre o que está acontecendo na cabeça dele versus o que está acontecendo no coração dele. Eu estou perdendo a frase em si, mas ele usa essa ideia várias vezes nesse livro, justamente acho que é para
para validar o ponto que o Lucas levantou mais cedo, que não é, ele está vivendo ainda muito especificamente só na cabeça dele e não no coração ainda, né? Essa questão da participação é muito importante nesse capítulo, pelo menos me pareceu, né? Porque as discussões dele sobre o ser e o ser material, o ser criado, depender do ser não criado, transcendente e absoluto, se aplica tanto à cognição quanto à volição. Então você precisa, por completo, participar no divino para que o seu ser seja totalmente bom ou elevado à perfeição. Não adianta você e daí vem até a questão da conclusão do que é o mal para ele, né? Que seria a ausência dessa participação, a ausência do ser. Mas antes da gente voltar para essa discussão aí, que isso daí tem bastante coisa no capítulo. No 16, Romano 22 no arábico. É um parágrafo só, eu vou ler, porque daqui tem coisa para discutir. Tenta notar justamente como existia o reconhecimento do que era visto, ou conhecido pelo menos, como bom, da capacidade dele de digerir aquilo como algo bom. Ele fala aí, experimentei pelos sentidos, que é suplício para um paladar doente, o pão que é gostoso para um são, e que para os olhos enfermos é odiosa a luz que é agradável para os sadios. E tua justiça desagrada os iníquos, ainda mais desagradam então a víbora e o verme, que criaste bons. Convenientes à parte inferior de tua criação, a qual também convém aqueles mesmos iníquos, por serem dessemelhantes de ti, mas conviriam a superior se tornassem semelhantes a ti. Então aqui ele já está falando dessa participação de justiça, né? E aí o que segue aqui que vai deixar claro. Investiguei o que era a iniquidade, ou a perversão da justiça, e não encontrei uma substância, mas a perversão da vontade, que se desvia da suprema substância, de ti, Deus, rumo ao ínfimo, jogando para longe sua interioridade, e no exterior inchando-se. Então essa parte final aí que para mim parece que é a conclusão dele. Ele tem todo esse conhecimento que ele conseguiu de alguma maneira desenvolver, mas o que é essa iniquidade, essa separação de Deus? É a perversão da vontade que desvia o homem da suprema substância, né? Então, para mim, talvez esse é o trecho mais importante do capítulo aqui, que pelo menos coloca em contexto o progresso que parece ser feito, né? Ele, na sequência ele fala, né? Me admirava que no 23, 17, 23, né? E me admirava que já me amasse a ti, e não fantasma no teu lugar, já amasse a ti, e não fantasma no teu lugar. Mas não permanecia fruindo do meu Deus, era levado a ti pela tua beleza, e logo arrancado de ti pelo meu peso. E me precipitava aqui gemendo, e esse peso era o hábito carnal. Exato. Então, talvez fosse essa questão aí Da vontade. Que talvez ele... Eu achei estranho ele voltar no começo do capítulo a questão da adolescência, né? Eu também não sabia onde ele estava. Mas talvez tenha alguma ligação aqui, né? Ele está fazendo alguma referência. A adolescência já tinha morrido, mas ainda eu estava na juventude e os desejos da juventude estejam de alguma maneira envolvidos com esse argumento aqui. Não sei. Interessante. Mas depois eu achei que no 25, né, alguns parágrafos depois, no 24 ele fala também que ele buscava conseguir a força, né, mas não encontrava. E daí no 25 ele meio que diz talvez qual era a pedra de tropeço dele, né? Ele falava do nosso Senhor Jesus Cristo, pensava apenas que era um homem de excelsa sabedoria, que ninguém poderia igualar, sobretudo porque tendo nascido milagrosamente de uma virgem para mostrar que os bens temporais devem ser menosprezados, para que se adquira a mortalidade, parecia-me que por solicitude divina para conosco merecia uma autoridade tão grande em seu ministério.
mas que mistério sagrado estava no Verbo feito carne e não podia nem sequer suspeitá-lo. Então, ele está vendo, talvez ele nesse momento aqui ele ainda não tenha, que inclusive é o meu argumento em toda a pregação em Marcos, quem vocês dizem que eu sou? É só uma pessoa que vocês acham maneiro? É um Jesus mágico que vai curar seus problemas? Ou é Deus? Então talvez ele não tivesse chegado nesse ponto ainda, né? E talvez ele se admirasse com Cristo aqui, porque Cristo tendo nascido da Virgem, ele estava um pouco afastado desse mundo aí dos mundos superiores, inferiores e escambau, que inclusive eu achei meio platônico. Também achei. Não, e se você avaliar tudo que ele fala sobre o que é divino como incorruptível, como inatingível ou como imutável, você pensar no divino encarnado, você precisa pelo menos repensar algumas coisas aí, em como você vai fazer caber isso, né? Como é que no meio ele fala, aquela carne não podia estar unida a teu verbo sem uma alma e uma mente. Então, se existe uma alma e uma mente, existe variação. E se existe corpo, existe variação, porque ele não pode pensar todas as coisas ao mesmo tempo. Então, a encarnação é um grande desafio para o teísmo, né? E acho que é essa a questão que ele levanta como sendo a pedra de tropeço dos filósofos. Porque não faz sentido. Não faz sentido não é uma sabedoria atingível simplesmente pela capacidade humana. Parece que tem muito que você consegue atingir só simplesmente pelo raciocínio. Mas quando chega na cruz, quando chega na encarnação, para ali, entendeu? E é justamente na cruz que então a vontade humana, quando você se submete à loucura da cruz, então a vontade humana é transformada para humildade e para o amor, né? Das coisas de Deus e pelo próprio Deus. Então é essa questão aí que parecia ainda tá um pouco solta aí, que precisava acontecer, né? Cristianismo é coisa de doido, cara. O que tem de pedra de tropeço, cara? Primeiro você tem que acreditar que Deus pode habitar uma carne humana. Depois você tem que acreditar que Deus poderia morrer, cara. Ainda numa situação assim tão bizarra, né? Tão violenta, tão gratuita, assim. Embora a violência gratuita seja a coisa mais fácil de acreditar nesse mundo, né, cara? É verdade, cara. Pô, eu tava, enfim, né? Na minha preparação para Marcos, eu tenho tentado memorizar pelo menos um pouco a história, né? Cara, eu tava lendo hoje, né? Hoje de manhã eu até tive que parar. Eu bati ali quando Herodes mata João Batista, cara. Pô, que assassinato gratuito, cara. Que história de morte gratuita, cara. A menina foi lá, dançou, deixou todo mundo excitado. E aí ele falou, vou te dar a metade do meu reino. Ela volta correndo para a mãe que odiava João Batista. E a mãe fala, pede a cabeça de João no prato, cara. E assim, é meio bizarro porque o texto fala assim, e Herodes pediu pro carrasco ir executar, trazer a cabeça de João num prato. Então a cabeça de João ela é simplesmente passada de mão em mão e ela não é dada um destino. Passa da mão do carrasco para a mão de Herodes, da mão de Herodes para a mão da menina, da mão da menina para a mão da mãe e pronto. Então fica esse passo a passo assim, depois aparecem os discípulos para carregar o corpo, né? Então, então, enfim, voltando, né, no assassinato gratuito de Deus, né? Realmente, cara, tem algo aí. E talvez, né, voltando no ponto da fé dele, talvez ele reconheça que isso ele ainda não chegou lá, entendeu? Nesse ponto, ele não tá lá, entendeu? A revelação não foi completa ainda. Ele, como o Marcos falou, né? Ele enxerga o reino lá de longe, no meio do mato, no meio da floresta, mas ele até vê um pouco do caminho, mas ele não chegou lá ainda. Então, pelo menos ele continua andando nessa direção. Eu acho que isso fica claro no 24.
E esse também, o final do parágrafo é lindo, mas eu vou ler desde o começo aqui para a gente, mais uma vez, meditar um pouco. Buscava o meio de adquirir força necessária para fluir de ti, e não a encontraria enquanto não abraçasse o mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus. Então ele reconhece que ele não encontraria isso por enquanto, né? Que é acima de tudo, Deus bendito pelos séculos, que chama e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e mistura a carne e o alimento que eu era fraco demais para receber, porque o verbo se fez carne, para que tua sabedoria, pela qual tu criaste, se tornasse leite para a nossa infância. Ainda não tratava, meu Deus, Jesus, de humilde para humilde. Nem sabia que lição ministrava sua fraqueza. Com efeito, teu verbo, eterna verdade, que está acima das partes superiores de tua criação, eleva até ela seus súditos. Então, Deus elevando os súditos. Mas construiu para si, nas regiões inferiores, uma casa humilde com a nossa argila. Olha essa linguagem, é lindo demais. Para rebaixar de si mesmos aqueles que deveriam subjugar e trazê-los a si, sarando-lhes o tumor e nutrindo-os de amor. Mais uma vez a questão do amor. Para que não continuassem avançando na confiança em si mesmos, mas ao contrário se enfraquecessem ao ver a seus pés uma divindade enfraquecida por ter assumido a túnica da nossa pele, e arrasados se prosternassem diante dela, e ela, erguendo-se, os levantasse. Incrível, né? Mic drop, né? Que parágrafo, velho. É impressionante. Mas é justamente essa distinção que eu acho muito interessante nesse livro especificamente, que praticamente o livro inteiro a gente tem tipo essa janela aberta para a cabeça de Agostinho, né? Para tudo que ele está refletindo, todas as conexões que ele está fazendo do seu intelecto, do seu conhecimento. E é justamente esse que acaba sendo um problema, né? Que ele está nesse exercício praticamente tentando trazer Deus para o seu intelecto, ao invés de ser erguido por Deus a participação divina, né? A participação da vida da Trindade. E tu só sabe que é isso que ele está fazendo por causa de textos como esse, né? Quando tu vê mais do lado da reflexão futura, né? Que ele está fazendo do Agostinho do presente, né? Refletindo no Agostinho do passado. É como se ele olhasse para trás e falasse, estava faltando isso aqui. Tá faltando a humildade de ser... Exato, é a humildade de ser erguido, né? É a humildade de saber que tu não vai ter todas as respostas, né? Não vai, todas as conexões não vão fazer sentido. Você precisa da humildade que é demonstrada primeiramente em Cristo. Justamente no fato de Deus se fez carne, né? Ele desceu para nos erguer, né? Tipo, exato. Essa reflexão do Agostinho presente meio que humilha o sábio Agostinho do passado, né? Que a versão filosófica de Agostinho não era esperta o suficiente para conhecer a humilhação de Cristo, né? Mas é impressionante a retórica dele, né? Tipo, porque é claro que ele está falando de coisas das coisas mais belas que há para se falar, mas ele realmente coloca tudo como belo, né? Então, parece que o jeito tem que ser digno da mensagem, praticamente, né? Bom, tá aí uma coisa para aprender, né, cara? Porque isso não é fácil, né? Não é fácil, mas assim, precisa ser dedicado tempo. É uma das minhas brigas com o pessoal no louvor lá, cara. Gente, para de cantar Reina em Mim, chega de Reina em Mim, cara. Chega, entendeu? Deu. Reina em Mim já tinha dado quando eu tava no Brasil, uns 8 anos atrás. Eu fico assim, cara, eu não acredito, cara. Pô,
E eu fico insistindo com os caras, então, gente, pega uma poesia bonita, cara. Eu prefiro cantar uma música de poesia bonita, ainda que seja um pouco difícil de cantar congregacionalmente, do que, cara, ficar cantando as mesmas coisas. Pô, Jesus, luz, cara, você sabe que você sabe quando é música de crente, cara, porque tem palavra 7 vezes, entendeu? Cara, a gente precisa ter esse desejo, cara, que Agostinho demonstra de, assim, expressar as verdades mais belas da forma mais bela que a gente consegue, cara. Em todas as áreas, assim, sabe? Na expressão verbal, na expressão musical, na sua postura corporal, a gente estava levando à frente, está ficando legal, cara, o podcast lá, não sei se vocês têm ouvido, mas a gente gravou um sobre racismo, que era um que eu não queria falar, porque eu acho que está muito em cima, mas ficou legal no final. E, cara, a gente estava terminando, aí a gente ficou assim, tipo, foi falado, ficou todo mundo assim, cara, bonito isso aqui, porque a gente foi muito teológico, né? Então trazia muitos textos bíblicos, assim. E daí foi, eu vou terminar então aqui fazendo um bate-bola pra gente encerrar. A gente, não, cara, para aqui. Para no bonito, cara. A gente não precisa fazer piada em tudo no final, entendeu? Não precisa parar a nossa apreciação do belo, a nossa apreciação do divino, quebrando com uma piadinha, entendeu? Para aqui, cara. Vamos ficar no belo, entendeu? Vamos habitar aqui um pouquinho. Enfim. Muito bom. Porque parece muitas vezes que a gente tem que inserir atrativos em volta do que é chato, né? Do que é feio, do que não tem como ser colocado como belo. Para que então a gente possa atrair as pessoas para aquilo que é chato. Porque o que é chato é o que é importante. E o que é importante é chato. Exato. E não é assim, né? Uhum. Talvez o problema esteja mais com a nossa vontade, voltando aqui pro grande problema, para Agostinho, do que realmente com a questão de enxergar essa beleza, né? Pô, e assim, compartilhando uma experiência que eu tive esse domingo, assim, eu tava meio infeliz com o meu sermão desse domingo. Eu achei que foi uma nota 6, assim, a exegese estava bem feita, as coisas estavam bem organizadas, mas para mim faltava uma clareza, assim, sabe, no que eu estava querendo dizer, né? Mas a gente estava ouvindo aqui depois a gravação e lá pelas tantas foi a filha de Jairo sendo acordada do seu sono de morte, né? Então, eu estava ouvindo com a Gabi, né? E, enfim, quem tem filho, o Lucas vai entender o que o resto do pessoal sente empatia, mas tem uma coisa que eu falei, olha, acho que quando a menina levanta assim Marcos fala que imediatamente a menina levanta e imediatamente todos ficam atônitos, né? E para mim é aquele momento de silêncio, assim, sabe, em que, e aí eu falei, né, no sermão, né, que eu derramaria as lágrimas mais puras da minha vida, assim, de perceber que Deus fez o que só Deus pode fazer e que aquilo foi em meu favor, sabe? Então, foi algo que eu pedi, que eu clamei insistentemente para que ele fizesse. E aí, nesse momento, assim, né, a gente estava deitado na rede, e a Gabi falou, nossa, que bonito. Eu falei, eu acho que eu estava com uma visão, eu não devia ter, né, mas assim, teve coisas ali que cumpriram essa função, né, de gerar beleza, assim, de trazer beleza para cativar, né, cara? A beleza é uma coisa cativante, a gente sabe disso. E a mensagem que a gente tem é a coisa mais cativante do mundo, cara. Embora seja mais difícil de aceitar. Enfim, tô falando muito, mas... Porque Deus é belo. Ou, como diria minha esposa, Deus é lindo. Já comentei. Ela ouviu da sala que ele ficou brava comigo. Já tá tudo certo. Desculpa, cara. Imagina. Mas por que a gente comunica as coisas? Por que beleza importa? Porque Deus é belo. A glória dele é atraente. A beleza dele existe. Ele define o que é belo, né? Na própria criação. O que vocês acharam da discussão Uma das coisas que torna esse capítulo mais complicado são essas discussões metafísicas, né? Que parecem
ainda de alguma maneira revolver em torno da matéria e também tem a ver com a questão da metafísica do mal, né? Uhum. Então ele traz ainda uma bagagem do maniqueísmo que de alguma forma ainda, né, influenciava os conceitos dele com relação à metafísica. E então ele tenta trabalhar essa questão do mal tendo em vista uma nova, pelo menos uma metafísica distinta da que antes ele abraçava, né? Mas olha, foi isso mesmo que eu achei muito difícil de acompanhar o raciocínio dele, né? Para mim, os primeiros 9 parágrafos ali foram duros por causa dessa discussão. Especialmente ele estava discutindo muita coisa a respeito do fato de não existir corrupção em Deus, né? De Deus ser imutável, né? Mas durante esses, como eu falei, nos primeiros 10 parágrafos, eu acho, se eu li certinho, ele fica meio que rodeando essa ideia do mal ser algo que pode ser mudado, né? Pode ser corrupto? Não. Corruptível. Corruptível. De isso ser o mal, né? Existir esse tipo de mudança num ser, né? Mas eu não foi até, acho que mais ou menos comecei a conectar o que ele estava discutindo, quando chegou na metade, quando ele fez essa discussão em relação a si mesmo, né? Em relação à sua vontade. Mas não sei, eu tive muitas dúvidas, tudo isso para dizer, eu fiquei muito confuso praticamente pela primeira metade do livro. Pelo que eu entendo, o maniqueísmo tratava da matéria como má por conta dessa vulnerabilidade dela à corrupção. E o espiritual como bom, pelo menos a questão da luz, né? Eles falavam muito da luz que existia em tudo. Agora, o espiritual não era algo transcendente em termos espaciais. O espiritual era espacial também. Tanto que ele enxergava Deus, lá no 2, assim concebia inclusive a ti, a vida da minha vida, como algo grande que ocupava espaços infinitos em toda a parte e penetrava a inteira massa do mundo, e excedia por todos os lados até a imensidão sem limite, de maneira a conter a terra, conter o céu, conter tudo, de maneira que tudo tivesse seus limites em ti, mas tu não tivesses limites. Então, tipo, Deus não estaria além do que existe, do que é visível. Ele estaria em todos os lugares. Tanto que depois ele vem com aquela questão do elefante, tem uma parte maior de Deus do que uma outra porção menor da criação. Então era meio que proporcional. A presença de Deus era proporcional à extensão do espaço. E o que acontece com a mudança da metafísica é que tudo subsiste em Deus, mas Deus transcende tudo isso. Não é que ele está limitado ainda pelo espaço, né? Foi o que eu li também, cara, o Wagner. Eu li bem perto do que você leu, cara. Acho que você está correto aí na sua explanação. E aí o Lucas ajudou a gente com a explicação do... Quer ver? Tem uma parte que ele deixa, que ele fala uma coisa bem legal. Tem algo interessante também nessa discussão do que é corruptível, né? Que me parece que está associando o que é corruptível como um aspecto de injustiça, né? Um mal que não é certo que exista. Tanto que qual parágrafo foi que ele começou a discutir isso? Lá no 18 ele fala bastante sobre isso, 17 e 18. Primeiro ele fala, no 17 ele fala sobre existência, né? Sobre ser.
Examinei as coisas que estão debaixo de ti e vi que elas não eram completamente seres, nem completamente não seres. E aqui ele vai tentar responder a questão do mal falando sobre metafísica. Elas eram seres de fato porque provinham de ti, mas não seres porque não eram o que tu és. Com efeito, é verdadeiro ser o que permanece imutável. Então, só quem tem existência em si mesmo é o próprio Deus. Agora, a nossa existência depende da existência dele, é uma existência derivada. O ser não é nosso, propriamente dito. A nossa existência é dependente, é proveniente. Mas, ao mesmo tempo, nós não somos não seres. Ou seja, não existência. Nós somos existência, mas existência derivada. E uma existência corruptível pelo fato de ser derivada, né? E, Exato. é, tu, Porque só não seria incorruptível em duas situações. É isso que ele esclarece no parágrafo seguinte. Se ela não existisse, e daí ela seria incorruptível, mas ela não seria nem um pouco perfeita porque ela seria não existência. E a outra opção é se ela tivesse existência em si mesma, daí ela seria também incorruptível. Então, existe a corruptibilidade do homem deriva do fato dele ser criatura. sim. Mas tu Então, acha que ele está fazendo uma analogia aqui para, não sei se analogia seria o termo correto, mas para validar o fato que Deus é o único ser que é realmente justo pelo fato de não ser corruptível, Deus é o único ser que verdadeiramente bom pelo fato de não ser corruptível e o resto da criação não? eu acho que a questão tem a ver com essa justiça imutável. Eu acho que a questão aqui é uma justiça imutável. Porque o homem pecou. E ele pecou porque ele era corruptível e porque sua existência era derivada. Não, e daí depois ele então vai, não aqui, mas ele vai desenvolver a questão o homem podia pecar no jardim e no final das contas ele não vai poder pecar. Então o estado final é melhor do que o estado primeiro, né? Mas justamente, por que que existia essa brecha aí? Por que as perguntas que não saíam da mente dele, né? Por que Deus fez isso, né? E na verdade é que qualquer existência que viesse a ser feita, por boa que fosse, e ele afirma essa bondade, seria de alguma maneira corruptível porque sua existência não em Não é si a existência que suficiente. existe em Deus, né? Exato. É interessante. Eu não sei se eu vejo essa parte aí do nós somos corruptíveis porque somos derivados, né? Eu confesso que eu estou lendo aqui e não vi. Para mim, a sensação que eu tenho, embora eu afirme isso que você está falando, não sei se eu vi aqui nesses dois parágrafos, mas a sensação que eu tenho é que ele está preparando o cenário para ele afirmar que o mal não existe, né? Que o mal é a não existência, ou a corrupção é algo que pega o bom e diminui ele, né? Então, e que a conclusão é o mal com alegria destruiria a si mesmo, porque se ele destruísse tudo que é bem e só sobrasse o mal, não sobraria nada, né? Então esse ciclo de destruição, né, do mal, ele realmente assim, com alegria destruiria a si mesmo, né? Eu acho que fica claro que é isso que ele vai afirmar por conta do que ele está tratando aqui, né? Tu tem um trecho em mente aí, Freitas? Oi? Tu tem um trecho em mente? Não, esse 18 mesmo aí, porque ele fala, porque uma das conclusões dele logo tudo que é bom. E o mal de que se procurava a origem não é substância, porque se fosse substância seria bom. Então ele afirma a substância, né? E assim, do ponto de vista metafísico, né, que a gente estava falando lá, até conversei com o Rafa rapidamente sobre essas questões da Bíblia tem uma metafísica, não, e a gente discordou, mas o que eu ia falar? Então, ele tá preparando
ele mudou toda a metafísica dele, né? Porque ele afirmava que a substância era ruim. Então ele, assim, foi uma volta de 180 graus aí, né? Ele estava indo para um lado, ele está voltando para o outro agora. Ele chegou à conclusão que existir é bom. Existir é melhor do que não existir, né? Até o argumento ontológico aí, né? Para o pessoal aí que curte É verdade. apologética, né? Deus existe porque se ele não existisse, ele seria pior. Então, se ele é perfeito, ele existe. O que não convence muita gente, né? Mas faz sentido. A questão da corrupção é que nem sempre ele trata o corromper de maneira pejorativa. Acho que muitas vezes o que ele tem a ver a questão da corrupção como mudança. Então, quando ele fala, é evidente que para mim as coisas que se corrompem são boas, não poderiam se corromper nem se fossem bens supremos, porque não teria, ela é perfeita, então ela não pode se corromper, ela não pode melhorar. E nem se não fossem boas, porque se fossem bens supremos seriam incorruptíveis. Mas se não fossem boas, não haveria o que corromper nelas. Então, talvez a questão ele não entra na questão do pecado, ele realmente não fala aqui sobre isso, né? Talvez eu puxei a linha para ver se saiu alguma coisa. E eu acho que sai, porque em termos de progressão teológica, criação, redenção e glorificação, parece que faz sentido essa explicação de que seria necessário a criação passar por esse processo de entender que a sua existência é derivada e, portanto, corruptível, para então entender que a sua existência é dependente completamente e aí então eternamente usufruir dessa dependência, né? Dessa existência derivada. Então eu acho que existe alguma conexão aqui, sim, mas realmente explicitamente não está aqui. Eu não estou discordando, eu só estou tentando entender aqui a linha de argumento dele, né? Porque a gente afirma, e pensando aqui fora do livro, né? A gente afirma que a criação ela sofre porque nós pecamos. Não foi assim, a árvore não pecou, ela não sofre porque a árvore rompeu o seu mandato cultural de ser árvore, né? O mandado que Deus deu para as árvores desde a fundação do mundo. Os cachorros não fizeram isso, as baleias, as estrelas, os quarks, os prótons, eles não tem nada a ver com isso, né? Mas a gente afirma que a criação geme por conta de algo que aconteceu, que foi introduzido por nós. Então, enfim, eu concordo com você de que a criação, como ela é derivada, ela é passível de corrupção, né? Ela pode ser corrompida. Mas eu não sei se a gente pode afirmar já aqui, né? Porque a gente está falando do problema do mal, né, cara? Que é um dos problemas mais... Você não quer resolver hoje à noite? Vamos resolver. Eu não, Deus me livre. Tem tempo? Cara, Tem Jesus tempo? que resolva. Não, mas eu só quero deixar espaço para a gente afirmar que a criação continua sendo boa apesar da queda. Com certeza, com certeza. Que o fato de que... E assim, é uma coisa que eu tenho pensado um pouco, né? Porque... O fato da criação continuar existindo, Minhoca, de ter existência, é verdade. Ele fala assim. Só o fato de existir alguma coisa, né? Sim. Se a corrupção tivesse sido completa e seria não existência permanente, imediata. Sim. Não mas assim, o meu ponto era mais no sentido assim que minha comps lá para o Regent foi sobre economia, né? E a sensação que eu tive é que exagera-se muito o lugar da escassez. A escassez é algo que a gente experimenta de fato, mas cara, a gente está com 7 bilhões de pessoas no planeta e a gente ainda consegue levar uma vida razoavelmente ok. Isso significa que a criação é capaz de nos conter, entendeu? Se talvez, e aí, enfim, isso é um pensamento que
ainda está se formando na minha cabeça, mas talvez os espinhos sejam a defesa da criação contra nós, entendeu? Contra os nossos abusos. E a gente brigando contra a criação, contra nós mesmos, a gente gera as escassezes, a gente gera as faltas que a gente experimenta. Então a responsabilidade é nossa, sempre foi, sempre será. E a criação continua sendo boa, continua cumprindo, continua declarando, uma manhã continua declarando a outra, entendeu? A glória do Senhor, embora a gente não se una ao corpo. Então, isso aí, talvez esse seja a minha... Talvez por isso que eu esteja resistindo um pouco a essa questão o fato da matéria ser secundária, ela se torna corruptível. Não sei, mas é um pensamento que está se formando na minha cabeça ainda, né? Que eu só compartilho com gente que não me escorraçaria pela minha potencial heresia. Potencial heresia é ótimo. Ué, toda heresia está na Bíblia, disse um amigo meu, e eu concordo com ele. Então... É fato. É verdade. É fato. Então, como alguém disse, a heresia é uma verdade bíblica isolada de todas as outras. Também. Bah. É isso. Mas eu acho que a questão da existência derivada ele realmente afirma que no final desse parágrafo, né, mas todas juntas são muito boas, né, ou melhor, antes. Como não fizeste todas as coisas iguais, todas elas singularmente são boas, mas todas juntas são muito boas. Sim. Porque o nosso Deus fez tudo muito bom. Então existe uma existência que é derivada, que por ser derivada envolve mutabilidade, e acho que aqui a gente pode tratar dessa corrupção como mutabilidade, mas que são boas. São boas. Agora, como a queda afetou de fato a criação em geral, a gente seria, acho que talvez discussão para outra hora. Mas realmente a gente tem que afirmar mais a questão inclusive do homem, né? Eu vejo muito talvez no nosso meio reformado, principalmente, né? A afirmação da depravação total, muitas vezes como uma depravação comprehensive, ou que é praticamente como se nada de bom tivesse restado, né? E só o fato de existência continuar de continuar tendo existência já mostra que isso não é verdade. Então, por exemplo, algum tipo de bondade na capacidade cognitiva, algum tipo de bondade na capacidade volitiva até, né? A depravação total afirma que o homem foi afetado em todas as suas áreas por conta do pecado, mas ele não é feito o pior possível, né? Em todas as suas áreas. Existe uma limitação, obviamente, por conta da questão do exercício qualitativo das faculdades, do exercício até de justiça da pessoa, né? Que separa ela de Deus. Mas existe alguma bondade remanescente que é fruto da graça comum. Até porque esse abismo qualitativo nunca foi inexistente, né? O abismo de qualidade, a qualidade de divino e de humano sempre existiu. Então isso não pode ser o efeito da queda, né? Não sei. O que eu falo em questão de qualitativo, eu estou falando justamente na questão de justiça, de righteousness, né? Em um certo sentido, antes da queda, o righteousness ou a justiça era semelhante de modo a possibilitar a comunhão. É verdade. Então, o não crente, ele consegue exercer capacidades intelectuais, ele consegue exercer vontades até que, de maneira geral, são boas. Por exemplo, eu vou dizer que o não crente não ama a esposa dele, com quem ele está casado há 40 anos. Tipo, eu tenho que, de alguma maneira, afirmar que existe algo de bom ali, entendeu? Ainda que de maneira limitada, mas existe.
E por algum tempo eu tive muita dificuldade em afirmar coisas assim. Porque eu falo, não, então, porque ele não ama a esposa diante de Deus, ou com um amor que provém de uma comunhão com o Pai, então aquele amor é completamente imperfeito. Em um certo sentido mas ele ainda carrega um pouco dessa semelhança, um pouco dessa imagem que faz ainda parte do ser dele, né? Ainda que de maneira distorcida. E isso envolve, inclusive, e aqui eu estou vomitando um monte de pensamento para vocês, né? Mas isso envolve, inclusive, a capacidade de conhecimento do ímpio, né? E o quanto a gente, se é que existe, se o conhecimento do ímpio é aproveitável, né? Em algum nível. Ou se ele deve ser totalmente descartado. Não, mas se você olhar para algumas discussões, eu falo isso por conta do meu campo de estudo aqui, né? Do aconselhamento. Onde tudo que o INPE produz não vou falar que o campo como um todo acredita nisso, mas tem muita gente mais radical que acredita. Não, isso foi produzido pelo INPE, então você joga tudo no lixo e não usa nada. Ou em discussões com relação à questão de você trazer filosofia e teologia junto, né? Existe? Não vamos usar nada da filosofia, porque é tudo lixo, né? E parece que o Agostinho, ele traça essa linha, ele fala, não, porque existe ainda uma bondade remanescente no ser, inclusive na capacidade cognitiva, eu posso andar com eles até aqui, sabendo que vai ter um limite, porque a vontade não vai querer ir além disso, né? Então, de alguma maneira, existe uma redenção ou um reenquadramento do que ele lia nos filósofos aqui para entender, a partir de Paulo, né, que vai ser o que vai mudar tudo aqui, o que estava sendo dito por pagãos. Talvez eu realmente vomitei informação em cima de vocês aí, mas façam o que vocês quiserem com isso. Bom, interessante que foi mais ou menos nessa linha a curta e breve discussão que eu tive com o Rafa a respeito dessas coisas, né? De se tem na Bíblia uma metafísica ou não, se a gente pode emprestar conceitos filosóficos. E, assim, vale a pena checar com ele, né? O relatório que eu vou dar do que ele me falou. Mas o que ele me disse e o que eu entendi que ele me disse é que ele entende que a gente pode pegar emprestado conceitos metafísicos externos à Bíblia, porque a Bíblia não tem uma metafísica em si mesma. Daí eu falei, eu entendo o que você está querendo dizer, eu acho que a Bíblia tem um mundo que sai dela, inclusive uma metafísica, e que se alguém ajuda a gente a entender algum conceito, a gente ouve eles falar, isso aqui me ajudou a entender uma coisa, muito obrigado, tchau. E a gente dá tchau para eles, entendeu? Então a gente, eu não tenho problema nenhum em garimpar ouro e pedras preciosas em outras fontes em outras áreas de estudo. Saquear o tesouro do Egito? Exato, leva embora, é nosso. Você descobriu uma coisa muito bonita, é nosso. Nossa, velho. Então foi mais ou menos isso. Mas tem a ver com isso, cara, bem lembrada, bem percebida aí, ó. Saquear o tesouro do Egito. Acho que é o próprio Agostinho que usa esse tipo de terminologia, não é? Tá vendo? Ó, eu sou mais agostiniano do que eu achava. Pois é. De fato. De fato, mas pode ser, cara, porque eu li esse livro alguns anos atrás já, né? Uns 10 anos atrás. E me impactou bastante, cara. Então, tem sido legal rever alguns conceitos aí e saber de onde eles vêm agora. Tem coisa que a gente lê e a gente não lembra de onde a gente tirou, mas que meio que entra por osmose e fica. Exato. E aí, que mais? Ele dá um pouco ainda nesse assunto, né? Ele dá bastante moral para esses livros platônicos, né?
Tem uma frase dele sobre os livros platônicos no 27, quando ele fala que ele começa a ler Paulo. Ele fala, comecei a descobrir que tudo o que eu lera de verdadeiro naqueles livros platônicos é dito nestes, com o selo de tua graça, para que quem vê não se ensoberbeça como se não tivesse recebido, não apenas o que vê, mas também a capacidade de ver. E para que não apenas seja incitado a te ver, mas também sare alcançando-te. Parece que tem, eu não sei, mas ele parece que esse selo da graça é que ele via na leitura da Escritura mais do que simplesmente a questão intelectual, né? Parecia que era o próprio Deus, então, sarando ele, um fenômeno aqui ontológico na leitura, não só cognitivo, né? Existe uma transformação de natureza, por isso que existia a transformação de vontade. Ele já entra no louvor, né, cara? Aí já começa a cantar louvores, os anjos já aparecem nas nuvens. E aí, cara, o Marcos tá, assim, eu concordo com o Marcos, cara. Eu almejo ter essa amplitude de vocabulário bíblico para expressar o meu louvor, sabe? Expressar os meus sentimentos, sabe? Que ele cita ali, quando ele começa ali a citar, né? Nesse parágrafo, ele cita Salmos, 1 Crônicas, Romanos, Daniel, João, Provérbios, Colossenses, Apocalipse, segunda Crônicas, Lucas, Mateus, 1 Coríntios. Então ele faz um apanhadão assim, né? Então, é mais interessante também ver como ele faz essa ligação entre vários textos diferentes também, né? Justamente para seguir o raciocínio dele, né? Existe uma rede de textos na cabeça dele enquanto ele está refletindo sobre esses aspectos. Eu fico me pensando aqui, se alguém escrevesse algo do tipo hoje, não seria acusado de usar os textos fora de contexto. Eu pensei a mesma coisa. Certamente muitos iriam. Mas parece até que a intenção dele não é usar o texto como proof text, né? Eu tava pensando nisso também, né? A intenção dele é usar a linguagem bíblica para dar vazão à expressão que ele está transmitindo. Exato. É quase como se estivesse se imaginando no raciocínio bíblico, né? Ele entende a si mesmo como um personagem que existe na história da Bíblia. E parece que é essa função que ele está utilizando esses textos, não para se validar, mas como alguém que participa naquele mundo, no mundo que existe da Bíblia. Não, e se você parar para pensar que nessa época os monges e os líderes da igreja eram obrigados, assim por assim dizer, a memorizar praticamente tudo. Exato. Então não é que ele pegava a Bíblia, né, ia lá, falava, não, agora eu vou usar esse texto aqui, daí escrevia lá com a pena dele. Tava tudo ali na cabeça dele, né? E o negócio meio até porque a referência é posterior, né? Exato. Tive uma matéria no seminário que falava justamente sobre isso, e até hoje a gente tem, acho que essa matéria que vai até o final do curso, onde a gente é encorajado a matéria chama leitura orante. E o professor sempre fala como Deus ele deixou pra gente na palavra o vocabulário que ele quer que a gente use para se relacionar com ele, para se referir a ele. Eu acho que isso foi por isso que me chamou bastante a atenção. A gente é bastante encorajado no seminário a meditar nos Salmos e usar e se apropriar dos Salmos para orar, para falar de volta para Deus. E ver isso acontecer aqui foi bem bacana, muito bonito. Muito bom. Tem gente até que vai defender então que os Salmos são o único saltério a ser usado pela igreja.
Olha, não é, mas chega de Jesus Luz Cruz, cara. Vamos Melhor, usar né? outras imagens. Me derramar. Então, tem um amigo meu aqui, a igreja deles, eles só cantam salmos, né? Eu acho que eu preferiria ir na igreja dele muito mais do que em outras por aí. Pelo menos eu sei que o que a gente vai cantar vai ser bonito, entendeu? E bíblico, não tem escapatória, né? Não tem como não ser bíblico. Mas eu gosto da minha igreja. Minha igreja, a gente tem um balanço bom lá. Canta Vai, Chris não. Tomlin. Mais alguma coisa? E uma coisa que me chamou a atenção é desse estado no qual Agostinho se encontra, sabe? O Lucas Freitas falou aí sobre tem uma parte onde ele fala sobre aquilo que estava no coração dele, Agostinho que estava no coração dele, assim, mas pô, você chegou lá, né? Mas na verdade ainda não. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei como muitas vezes a gente está diante de pessoas que estão talvez num estado assim, sabe? E a gente não tem essa percepção, justamente porque a gente está engessado na nossa visão de enxergar as pessoas, que não, a pessoa repetiu o credo aqui, ó, ela disse que ela crê nisso, ela já fez essas insinuações, então tá tudo certo. A gente vê que Agostinho aqui, ele tinha uma série de... Ele tinha ensinado várias coisas já, mas ele ainda não estava lá, sabe? Então, eu me senti bem desafiado a tentar olhar para as pessoas que estão à minha volta, sempre não colocar o caminho pelo qual as pessoas têm que percorrer numa forma. É lógico que sempre vai ser o evangelho, né? As pessoas sempre precisam, é sempre Cristo, sempre vai ser a resposta. As pessoas sempre precisam ouvir do evangelho e se render ao evangelho. Mas nem sempre vai ser o mesmo caminho para todo mundo da mesma forma. Entende? Não sei se está sendo bem claro o que eu estou querendo dizer. Mas eu fiquei pensando nisso, porque Agostinho estava num estado que talvez a gente ouviria ele falar e a gente fala, não, cara, você está talvez um pouco em crise, mas está tudo certo com você. Entendeu? E na verdade, não. Então, eu fiquei pensando nisso, depois que eu terminei de ler esse capítulo. O evangelho sempre vai ser essencial, né, nesse processo. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo, né? Mas parece que muitas vezes a gente está preocupado com os passos que a pessoa vai tomar, ao invés de entender que é exatamente o contrário. É a pessoa olhando para a cruz, então ela é erguida, né, para usar a linguagem dele aqui. Então, um processo onde Deus é o agente que dá vida, que eleva, e cuja consequência é a transformação da vontade, dos amores, das afeições. Não como a conquista da elevação, mas como a consequência dela, né? Então, e isso acontece, como você disse, de maneiras diferentes, em diferentes contextos. E uma coisa que assim embaixo, Marcos, cada um tem seu caminho, cara, e é interessante, no final do 26 ele fala, com efeito, se eu tivesse me formado antes em todas as Sagradas Escrituras e tu tivesse me amansado pela familiaridade com elas, e só depois me visse diante daqueles livros platônicos, talvez eles me arrancassem do fundamento da religião, ou permanecendo no sentimento de saudavelmente me empenhara, julgaria que ele poderia ser concebido também a partir daqueles livros, se alguém só a ele se voltasse. E aí, citando Rafa de novo, né, porque isso eu sei que é uma coisa que incomodou bastante ele, né, dando aula em seminários, que a gente talvez tenha uma abordagem muito catequética. A gente quer que as pessoas afirem logo a verdade e sejam capazes de repetir, né? O credo é esse. E quando você se depara com questões mais difíceis, questões mais complexas, a pessoa não consegue se virar, porque ela não desenvolveu a habilidade de avaliar as coisas, né? E aqui Agostinho está falando que ele chega na palavra depois de ter desenvolvido a habilidade de questionar tudo, né? Ele questionou toda a cosmovisão dele anterior, para só então chegar na palavra de Deus. E às vezes a gente fica nessa pressa, assim, não, precisa batizar, precisa... enfim, eu tô falando isso porque uma menina na igreja, cara, a mãe dela falou que ela entrou em parafuso. Ô, Lucas, seu microfone tá falhando aqui, tá difícil para eu entender. Não sei se tá para eles também ali. Tá meio mastigado, assim.
Esse cabo que me comprei, eu preciso trocar. Tá me ouvindo agora? Mais ou menos. Peraí, vou tirar. Agora Agora tá bem baixo. não dá pra ouvir nada. Fala aí, Libras. Põe o microfone de novo, vai. Volta o microfone, velho. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Exato. Ainda ele tem uma bondade remanescente nele ainda. É verdade. Por isso que eu comprei um fone que eu consigo trocar o cabo. Exato. Mas essa questão de você bater as metas de fé, né? Então teve uma menina lá da igreja que a mãe dela conversou com ela essa semana, disse que ela entrou meio em parafuso com a quarentena, porque ela tem muitas dúvidas a respeito da fé dela, mas que no passado, quando estava todo mundo ali, os jovens da igreja se batizando, falaram, não, você tem que se batizar, você tem que se batizar, você tem que se batizar. E ela batizada. Mas a sensação que eu tive com a conversa com a mãe dela é que a menina não vê o batismo dela como algo válido, entendeu? Não foi uma declaração verdadeira da fé dela em Cristo, né? Então, cria até um dilema interessante para os batistas, né? Você precisa rebatizar quem foi batizado por imersão, mas que não cria ainda. Talvez tenha mesmo. Mas a gente rebatiza ele. Mas batiza de novo todo mundo, né, cara? O batista adora um banho. Assim. Adoro um banho. Nossa, velho. Mas, enfim, essa questão de bater meta, assim, né? Colocar. Enfim, meu último comentário, tô falando muito hoje, mas o cara do Descend, eu não sei se vocês viram. Vocês ouviram falar do Descend que teve aqui no Brasil? Sim. Que, inclusive, vamos enviar gente para o mundo inteiro e a pandemia não mandaria para lugar nenhum, né? Mas foi adiado desde 2021. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é que eu fui olhar lá o currículo do pessoal, né? Cara, tinha um maluco que no currículo dele falava que ele levou 50 pessoas a Cristo. Tipo assim, na descrição dele, assim, sou fulano de tal, já levei 50 pessoas a Cristo. Você fala, cara, como você sabe isso, cara? Como que você sabe? Você tá contando, cara? Sei lá, eu posso ter levado 3, posso ter levado 1 milhão, não sei, não tô contando, não importa, cara. Eu não sou eu que tô fazendo nada mesmo. Eu sou um mensageiro, pobre de mim, cara. Talvez uma coisa que eu falei pra mim em determinado momento vai ser o que vai levar essa pessoa a Cristo na frente. Glória a Deus por isso, entendeu? Não vai entrar não vai entrar na minha lista, assim, de quem se converteu no meu nome. Fulano, Ciclano, Beltrano, não sei, cara, tô semeando a palavra e agora também. Então, enfim, tem que esperar, cara. Marcos, você tá certo, cara. Assina embaixo. Assina embaixo. What is worth? Então, mas só um gancho aí, né? Quando a gente vê pessoas lidando com a questão da dúvida, né? Ou uma falta de certeza da salvação, né? Mais do que as perguntas com relação ao consentimento intelectual, as perguntas têm que revolver na questão das afeições, né? O que te atrai mais? Você tem algo... E não é que o crente não vai ter nenhuma atração pelas coisas mundanas ainda, né? Exato. Porque a gente sabe que isso não é nem bíblico, né? Mas existe uma atração, uma afeição por Deus, né? Existe uma atração, um amor por aquilo que Cristo fez na cruz por mim. Então, até para o aconselhamento isso vale, né? De trabalhar a questão afetiva na questão da certeza da salvação. Né? Esse Deus que você quer que te salve é um Deus que você ama. Né? Essa mensagem que você acha que é a mensagem que salva é uma mensagem que você ama. Fala aí, Lucas. Não, eu vou levantar uma coisa que a gente acabou de falar.
que é o etíope, em Atos 8. O quanto aconteceu ali só um assentimento intelectual de alguém que entende o que estava sendo lido ali, do profeta Isaías. E o quanto ele poderia demonstrar esse tipo de afeto também, né? Aparentemente foi verdadeiro, né? Aparentemente não foi. Encontraremos nosso irmão etíope, o novo etíope. Olha que água que... Porque ele fala no 36, né? 8:36. O eunuco disse, olha que água que me impede de ser batizado. Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus é o Filho de Deus. E assim deu ordem para parar a carruagem. Filipe ofereceu água, Filipe batizou. Quando saiu da água, o Espírito arrebatou Filipe repentinamente. Eu lembrava disso, mas eu queria confirmar. O eunuco não ouviu mais. Ponto ali para nós, Lucas, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Então, existia algo ali alterando as afeições dele também, os desejos e os sentimentos dele. Até a questão do batismo, a vontade de ser batizado, Exato. obediência. Não foi Felipe que ofereceu, né? O batismo. Ele perguntou aqui, não foi? E não quer dizer que a afeição é o único elemento, né? Existe um elemento cognitivo paralelo a ele, né? A gente, que não deve ser rejeitado. Um dos perigos aqui é você trazer todo o peso para um e tirar o peso do outro, né? Verdade. As duas coisas andam juntas, né? Porque você não consegue amar aquilo que você desconhece, né? Se a sua mente não revela o objeto para ser amado ou para sua afeição, para sua vontade colocar a afeição dela ali, então é impossível dar vontade de colocar a afeição ali. A mente precisa revelar isso. Então, cognição e volição andam juntas, elas são inseparáveis. Mas daí que volta para a questão do Agostinho. É possível você chegar tão perto com a cognição e ainda assim a vontade suprimir, ser o elemento impeditivo dessa cognição chegar no que é transcendente, na participação do divino? E a resposta dele, sim. O elemento a ser vencido, então, é a vontade, de caráter primordial, talvez. Mas isso não anula que a cognição precisa ser desenvolvida quando essa barreira da vontade, de alguma maneira, cai. Não sei. E se a gente inverter essa pergunta? E se o desejo existe e a cognição não acompanha? Repete isso aí, Fritz. Porque o Lucas falou, eu concordo, você tem os dois elementos, né? A cognição e a vontade. A cognição pode sentir, mas a vontade pode suprimir. Se a gente inverter isso, existe isso? A vontade deseja, mas a cognição trava? Então, a minha pergunta é para a gente poder pensar se existe uma hierarquia. É boa. Eu não sei se existe uma hierarquia, por assim dizer. Parece que, pelo menos no meio reformado, o que existe é a ênfase na questão da vontade, porque Agostinho trazia essa questão da escravidão da vontade, né? E daí se tem The Bondage of the Will, como a escravidão da vontade, do Lutero, como elemento a ser vencido, né? Mas existe, eu acho que Agostinho deixa claro que esse desejo que continua a existir no homem e é buscado nas outras coisas, é um desejo que, no fim das contas, é um desejo pelo próprio Deus. Que não é cumprido, não é preenchido por conta dessa distância de conhecimento, de comunhão. Não um conhecimento simplesmente teórico, mas um conhecimento de comunhão, de você poder conhecer ele por dentro, vamos assim dizer. Por quem ele é, de verdade. Não só sobre ele, mas conhecer a ele, né? Então, talvez o que a gente precisa fazer, sim, é trazer um equilíbrio maior até para essas conversas, de entender que essa vontade que é escrava, ela é escrava, sim, justamente também porque ela não consegue amar aquilo que é desconhecido.
Então, é uma coisa dinâmica e que não pode ser talvez dividido, né? E a gente tem que tomar cuidado com essas partições que a gente faz muitas vezes para teorizar o que está acontecendo. Pincel alto aqui, né? Talvez a ação principal do desejo é amar e a ação principal do intelecto é, sei lá, verdadejar, né? Para citar ali Colossenses, verdade em amor, né? Efésios 4. Efésios, desculpa. Então, talvez não exista porque também não adianta nada você, quer dizer, é um bom caminho, né? Mas, vem pelo ouvir, né? Não vem pelo desejar só. Então existe algum conteúdo ali que tem que ser aprendido pela mente também, e não só pelo coração, né? Porque o ouvir não é simplesmente uma palavra cognitiva, né? Algo que é teoreticamente aprendido. Mas a palavra de Cristo é a palavra de Cristo, é Cristo falando. E a palavra de Cristo é criativa. Então ela gera coisas. Ela gera essa recriação que é essa refeição ou recriação da vontade e da cognição em termos qualitativos.